Oi, temperado! Se você quer ter uma ferramenta realmente eficaz para o seu autoconhecimento e até um conhecimento das pessoas à sua volta, esse vídeo é para você. Certamente conhece uma pessoa vitimista que chamaremos de Teresa para fins didáticos. Tudo nela dói, tudo nela incomoda. Então, os professores são injustos, a família é cruel, o marido não se importa com ela e até os políticos lhe devem uma espécie de cuidado. Ela acredita que até os políticos devem cuidar dela, segurar em sua mão, ampará-la em todas as esferas da vida. Teresa age dessa forma porque está instalada numa determinada camada da personalidade e que você saberá qual é daqui a pouco. Podemos visualizar o completo oposto por meio do Fernando. O Fernando é uma pessoa prática e objetiva. Ele não perde tempo com melindres, jogos emocionais, dissimulando, sempre condicionando as suas ações a um favor futuro. Não. A mente dele é prática, objetiva, como eu falei. Ele quer fazer determinada coisa porque tem que ser feito e porque ele vai obter um resultado com aquilo. É também típico de uma determinada camada. E antes de lhe falar o que é a tal da camada, quais são as 12 camadas da personalidade e qual é a utilidade prática em sua vida, eu sou Ilana Vieira, especialista em temperamentos e autoconhecimento. Caso não seja inscrito no canal, clique logo no botão abaixo para não perder nada que eu postar. Que diabos são as 12 camadas da personalidade? Elas são uma síntese que descreve quais são as etapas do amadurecimento humano. Todo mundo, todos os dias, realiza uma série de tarefas. Até quem escolhe não fazer nada está escolhendo não fazer nada. E todas essas atividades que eu mencionei sempre tem uma motivação por trás, ainda que você nem saiba qual é essa motivação. Mas, sem exceção, todas as pessoas agem por um fim, com um propósito. O objetivo central das 12 camadas é compreender o porquê uma pessoa age de uma determinada forma. As 12 camadas da personalidade foram sintetizadas pelo professor e filósofo Olavo de Carvalho, que reuniu diversas abordagens psicológicas e teóricos da psicologia, os quais buscavam compreender qual era a fonte de sofrimento e de dor do ser humano. O maior benefício em compreender as 12 camadas é parar de sofrer por coisas que não deveriam ser fonte de sofrimento na vida adulta. Saber quais são os maiores desafios de sua vida e, de fato, se tornar uma pessoa mais madura. Você deve estar me perguntando, afinal, Ilana, o que é personalidade? A personalidade é algo que você tem que lhe diferencia das outras pessoas em alguma medida. É uma combinação entre o seu mundo interior, mundo exterior e a forma pela qual você reage às situações. A camada nada mais é do que o estágio atual em que todos nós nos encontramos dentro dessas 12 motivações principais do ser humano. Sem mais delongas, vamos saber agora quais são as principais camadas da personalidade e depois que eu explicar cada uma delas, você vai saber de que forma é possível descobrir em qual está. As camadas principais são a 4ª, 5ª, 6ª, 7ª e 8ª. Abaixo da 4ª são de pessoas que não desenvolveram nem a linguagem, a comunicação ainda. Portanto, você que está assistindo esse vídeo sabe se comunicar e, no mínimo, está na 4ª camada da personalidade. Acima da 8ª já são de pessoas extremamente diferenciadas. Dificilmente vemos alguma com motivações tão elevadas, principalmente aqui no Brasil. E por tais razões, eu não falarei delas neste exato momento. A camada 4 é a dos afetos interiores. Ou seja, é quando a criança aprende a se comunicar e ela passa a perceber que existe a infelicidade e a felicidade, a realização e a frustração. É quando a criança entende que ela tem um eu, então tudo é sobre ela. Eu quero, faça isso pra mim, eu preciso neste momento, eu.
A criança se coloca no centro do mundo e no centro da vida das outras pessoas. E essa criança tem um conjunto de necessidades emocionais básicas que precisam ser preenchidas, precisam ser supridas pelos seus pais ou responsáveis. Toda criança tem, que desenvolveu a linguagem, que sabe se comunicar, uma espécie de buraco mesmo, uma carência afetiva que precisa ser preenchida, porque senão ela vai crescer com essas demandas emocionais infladas, piores, com chagas cada vez mais abertas. E esse é um dos maiores problemas dos brasileiros, porque aqui em nosso país, a maioria das pessoas não passou da quarta camada da personalidade. O que eu quero dizer com isso? É que convivemos, somos pessoas que têm demandas afetivas, que têm carências muito fortes, porque na nossa infância essas demandas não foram preenchidas e na vida adulta falta determinação e força para conseguir driblar essa carência, esses afetos desordenados. Vou te dar um exemplo. Vamos supor que o seu patrão ele reclama que você não fez uma determinada tarefa direito. Isso aqui tem que consertar, você não fez exatamente como eu tinha falado. Se você começa a pensar, poxa, será que ele não gosta mais de mim? Será? O que eu tenho de errado? Qual é o meu problema? Por que meu patrão não gosta mais de mim? Será que ele vai me demitir? E começa a pensar numa bola de neve, começa a se questionar como pessoa, começa a enxergar aquilo com os olhos emocionais, provavelmente está na quarta camada. Por quê? Era uma demanda super objetiva, fazer o trabalho direito, mas a pessoa na quarta camada, ela vai fazer aquele trabalho, vai querer consertar, mas ela tem uma motivação interna de suprir uma carência, de suprir uma lacuna afetiva. Pessoas na quarta camada têm muito medo de críticas, então se alguém olha torto, se alguém critica, qualquer pessoa, se ofendem muito rápido, tem medo, um pavor de desagradar, um pavor de parecer ser feio, de parecer não estar ali seguindo a maioria, são extremamente vitimistas, então acreditam que a própria dor é a pior do mundo, que o seu sofrimento tem que ser validado, tem que ser conversado. Então é alguém carente. Isso se manifesta de várias maneiras. Por isso que essa camada é a que, caso você esteja nela, tem que prestar bastante atenção, tem que buscar melhorar urgentemente, porque senão a sua vida vai ficar estagnada, sempre pensando em preencher essas demandas muito básicas, muito pequenas. É uma motivação infantil de fato. Agora, se você teve as suas demandas emocionais básicas atendidas, ou na infância, ou você aprendeu na vida adulta, muito provavelmente passou para a quinta camada da personalidade, que se chama autodeterminação do ego, que significa estar na quinta camada. Aqui, a pessoa tem como motivação principal não preencher as suas necessidades emocionais, não preencher um buraco no peito e se testar. É alguém que busca a todo momento se autovalidar, ver se consegue fazer. Ela quer lutar. Não são as críticas alheias que incomodam a pessoa na quinta camada. São as suas próprias críticas consigo mesma. As pessoas podem elogiar ou podem criticar, porque no fim ela vai querer se testar. Ainda há uma imaturidade, porém essa pessoa é um pouco mais madura do que a que está na quarta, já que ela já está pensando em termos mais objetivos, ou seja, eu quero fazer uma coisa, eu quero agir dessa forma, mas eu não consigo. Sempre gosto de mencionar como se fosse uma conduta de uma adolescente saudável. É a pessoa que quer discutir a todo tempo, uma pessoa que fica desafiando os outros, uma pessoa que vive brigando mesmo, até fisicamente. Por quê? Porque ela quer se testar. Vamos supor que você, de fato, preencheu os seus afetos, a sua carência afetiva, porém, você não tem certeza se sabe fazer o que precisa fazer no trabalho, você sente uma insegurança constante, como deve proceder, como deve se comunicar, como deve trabalhar. Há uma inabilidade, uma falta de habilidade em muitas áreas da vida. Portanto, ainda que você consiga fazer uma coisa, como a sua motivação é se testar, você está sempre se pondo à prova.
Na sexta camada, a pessoa já tem resultados objetivos, resultados concretos com as suas ações. Ela teve os seus afetos preenchidos, se testou e viu que teve um retorno. As habilidades foram sendo forjadas e é aqui que todos os adultos deveriam estar. Porque a mentalidade de alguém aqui é muito objetiva, é muito prática, é alguém que está sempre pensando, vou fazer isso porque eu vou obter este resultado. Ela não se questiona mais se os outros estão gostando ou não se questiona mais se aquilo é gostoso de fazer ou não é, simplesmente faz o que precisa e obtém esse resultado. Vou te dar um exemplo de Ronaldo, metalúrgico, trabalha bem em os seus resultados concretos, que na maioria das vezes é o dinheiro, então retorno objetivo. Porém, nesse mês ocorreu um imprevisto e ele não teve dinheiro suficiente para pagar o aluguel. O que incomoda Ronaldo é justamente esse problema concreto, não ter dinheiro para pagar o aluguel. Então ele dorme bem. Ele é uma pessoa que não fica se vitimizando, não fica se achando a pior do mundo só porque tem uma dívida e utiliza toda a sua energia para conseguir mais dinheiro, pedir dinheiro emprestado, trabalhar mais, não sei. Mas ele está sempre pensando nas soluções práticas para aquilo. Não fica se doendo pela dívida em si ou por se achar supostamente um fracasso. Bem interessante. Um outro exemplo é da Astolfa, uma dentista do temperamento melancólico que deixa o seu pessimismo de lado para resolver questões imprevisíveis do trabalho. Então o temperamento é mais pessimista sim, só que a mentalidade dela, por estar na sexta camada, é opa, esse pessimismo não vai me dar nenhum resultado, então eu vou agir de uma outra forma para resolver esse problema, para resolver essa demanda de uma forma objetiva. Chegamos na sétima camada da personalidade, a dos papéis sociais. Recapitulando, se você tem um suprimento da sua carência, das suas demandas afetivas, se você se testou, conquistou habilidades e resultados concretos, a próxima motivação do ser humano é de cumprir um papel social. E aqui há uma individualização muito maior, porque somente alguém no determinado contexto, numa determinada família, trabalho, pode cumprir exatamente aquele papel social que lhe cabe. E o que é o papel social? É um conjunto de expectativas, de demandas sobre alguém que devem ser cumpridas para que haja realização de outras pessoas. Um exemplo muito claro é o papel social de mãe. A mãe precisa cumprir um conjunto de funções, precisa agir de uma determinada maneira para cumprir o seu papel social de mãe. Um outro exemplo, vamos supor que Brenner, um médico, quer trabalhar muito para ganhar dinheiro, para ter esse resultado, que é a motivação de sexta camada. Contudo, com o passar dos anos, ele continua recebendo dinheiro tranquilamente e Brenner passa a acordar e a ter como motivação cumprir o seu papel social. O objetivo final da ação dele não é mais ganhar dinheiro, embora ele continue ganhando dinheiro. O seu intuito interior é ajudar as outras pessoas, é fazer a diferença na vida dos seus pacientes, é poder empregar toda uma cadeia ali de pessoas que trabalham com ele. Percebe que é uma motivação melhor, mais genuína? Ele quer cumprir o seu papel social que foi sendo forjado, digamos assim, com o passar dos anos. Então as pessoas, os pacientes, os trabalhadores já criaram uma série de expectativas sobre aquele médico. Na sétima, o sujeito age independentemente de reconhecimento, de agradecimento ou de honraria. Ele simplesmente pensa, é o meu dever, preciso cumprir e ponto final. O sofrimento da pessoa na sétima camada é não corresponder ao seu papel social. Por fim, entramos na oitava camada da personalidade, que é o eu diante da morte. Uma camada profunda, uma motivação muito densa. Depois que a gente passa a cumprir o papel social, naturalmente, para algumas pessoas surge uma outra motivação que é: será que tudo isso que eu fiz ao longo da minha vida, será que até esse papel social que eu cumpro tem algum valor diante da morte? Olha que motivação mais profunda, que motivação mais diferenciada. A pessoa que está na oitava camada vai agindo, portanto, buscando responder a essa pergunta central. Porque somente as coisas que têm valor diante da morte são efetivamente importantes. E aqui é uma tensão enorme, porque imagine que esse indivíduo
cumpre um determinado papel social que não tem valor diante da morte, só que ele não pode abandonar e ele não vai abandonar porque ele é uma pessoa madura. É bem difícil encontrarmos alguém com essa motivação, mas não é impossível. E é algo muito importante para a gente perceber quais são as condutas no dia a dia que valem a pena ser continuadas, vale a pena eu continuar agindo dessa forma, e também uma motivação que nos ajuda a melhorar. Porque você vai começando a perceber, poxa, será que esse ciúme vale a pena? Será que esse comportamento aqui tem algum valor? Bom temperado, para descobrir em qual camada da personalidade você se encontra, uma das perguntas fundamentais é: o que dói em mim? Qual é a minha fonte de sofrimento? Caso você tenha mais de uma fonte de sofrimento, provavelmente a sua camada da personalidade é aquela inferior. Ao avançar de camada da personalidade, você não abandona a anterior. A motivação permanece em você, contudo, a fonte de sofrimento maior, de dor maior, não é mais aquela pertinente à camada anterior, e sim a nova. Então é possível a pessoa estar na sexta camada e às vezes sentir uma espécie de carência, mas ela não deixa isso lhe dominar. O sujeito na sexta camada pode vir a nem ter nenhum tipo de carência, justamente porque aquilo deixou de ser uma dor, um sofrimento. Salvo em casos raros, não é possível regredir de camada, portanto, chegar à quinta e voltar a sofrer por demandas da quarta. E saiba que é importantíssimo saber essas 12 camadas da personalidade, sabendo mudar a motivação das suas ações para que consiga amadurecer e ter uma personalidade mais diferente, já que quanto mais você avança, mais forte você fica, mais diferenciado você se torna. Agora, já sabe por que no meio conservador é quase um xingamento chamar alguém de quarta camada, não é? Independentemente da sua, me prometa que você vai se comprometer em subir esses degraus. Assim será uma pessoa muito mais madura, útil e forte psicologicamente. Todas as quartas-feiras retornarei com um vídeo que eleve o seu autoconhecimento. Portanto, lembro novamente para clicar em inscrever-se e ativar o sininho. Assim ficará por dentro do melhor. Tchau, tchau!